É um grande prazer, uma honra anunciar a presença do Dr. Miguel, que vai expor sobre o tema A Línguas, os Lusíadas e o Renascimento. Por favor. Eu vou falar para vocês o tema A Língua, os Lusíadas e o Renascimento. Eu queria passar para vocês a minha experiência de vida dando aula durante 50 anos dando aula. Queria passar para vocês a minha experiência de vida no seguinte sentido. A língua portuguesa é fundamental para o exercício da profissão de advogado. É por isso que eu estou falando sobre a língua portuguesa. Eu poderia falar sobre direito, afinal de contas eu dou aula de direito penal, e para eles foi direito econômico, desde 1968, 13 de maio de 68, estou caminhando para 60 anos dando aula, 50 anos dando aula de direito, eu poderia chegar aqui para vocês e dar uma aula de direito. Talvez eu tivesse capacidade, talvez. Tenho livros editados de direito, pós-graduação em direito, penal, então é possível que eu poderia dar uma aula de direito. Mas estou convicto que para o advogado o melhor é língua portuguesa. Mostrar a beleza da língua portuguesa. A língua portuguesa é gênero, o direito é espécie. Põe na cabeça isso, a língua portuguesa é gênero. O curso de direito é espécie. Quem sabe a língua portuguesa pode saber qualquer coisa. Quem não sabe a língua portuguesa não sabe nada, ainda que queira saber alguma coisa. Indizível é sinônimo perfeito de impensável. O que não se diz com palavra, não se pensa. Não existe dois institutos, pensamento e palavra. Isso não existe. A palavra é o pensamento. Então, se a minha palavra está reduzida a 60, 70, 80 palavras, o meu raciocínio está reduzido a 60, 70 índoles de pensamento. Não é possível pensar sem palavras. Não é possível pensar sem palavra. A palavra é a essência do pensamento. O meu pensamento cessa no limite da minha linguagem. O meu pensamento cessa quando cessa a minha linguagem. E quem sabe língua portuguesa é poliglota no próprio país. Desta maneira, falar o idioma nacional, interpretar uma lei, saber interpretar um contrato, perceber o que está escrito, o que não está escrito, o que poderia estar escrito, perceber aquilo que ele tentou escrever, mas não conseguiu escrever o que pensa. Dessa maneira, eu prefiro dar uma aula de língua portuguesa. Eu poderia dar para vocês direito penal, aquilo que vocês já sabem bastante, poderia falar, mas eu preferi falar sobre o idioma nacional. Se vocês acham que eu estou sendo um pouquinho exagerado, São João Evangelista, eu não sou religioso não, mas São João Evangelista, o poeta, ele fala pior do que eu, fala mais arrojado do que eu. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito pela palavra, e nada que foi feito sem a palavra. E o verbo se fez homem, e habitou entre nós. Ele está dizendo que para que Deus pudesse construir o mundo, ele foi obrigado a falar. Falar. Ele podia pensar, mas teve que falar. Faça-se o sol. E o sol se fez. Palavra. Na antiguidade, era muito comum algumas pessoas terem a ideia de ter origem divina, porque ele tinha algumas qualidades, aquela qualidade, independente do corpo dele, era uma divindade. Por exemplo, Cícero era filho de Deus, foi fecundado pelos deuses, porque ele tinha um discurso. Alexandre, o conquistador, foi cruzado com uma cobra, cruzamento com uma cobra, porque ele tinha a valentia era Deus. E também Platão, da sabedoria, a sabedoria é um Deus. E para Cristo é o Logos, a palavra. O Logos, a palavra, é uma divindade que incorporou em Cristo, e por isso que Cristo é Deus, porque tem a divindade da palavra. A palavra
a língua portuguesa, bebida com o leite materno e empapada nos sonhos de nossas experiências dolorosas. É a língua portuguesa que eu vou tratar hoje com vocês. O idioma nacional, aquilo que é a essência do pensamento, a razão da própria existência e da própria felicidade. Nada se pode fazer sem a língua, a própria felicidade. Quem não tem o conhecimento, quem não se inspira com o conhecimento mínimo da língua portuguesa, uma poesia, um texto, um deslumbramento qualquer, sem dúvida, é obrigado a tomar 30 doses de vodka. Porque não tem experiência nenhuma da vida. A vida é um martírio. Não há o sol que nasce não tem sentido, o pássaro que voa não tem sentido, e um poema de Fernando Pessoa é tão indiferente quanto uma vaca pastando. Nós vamos estudar um pouquinho. Todo mundo tem a apostila na mão, não é isso? Eu vou falar com vocês, eu vou falar sobre a língua portuguesa, vai ser o nosso problema hoje, a língua portuguesa, o Renascimento e os Lusíadas. Tá? Os Lusíadas começam assim, como está no quadro. Pode, de preferência, se der para enxergar, dar um toque aí, vamos ver um toque. Aí, deu. Aí, embaixo então. Bom, ali está escrito o seguinte, olha, eu vou ler para vocês. Os Lusíadas começam assim, vou falar vagarosamente, eu quero ensinar o mais didático possível. Começa assim, Os Lusíadas, um poema escrito em 1572 por Camões, o pai da língua portuguesa, o Shakespeare português, o Dante Alighieri português, o Cervantes da língua portuguesa. Cada um teve o seu grande edificador da língua, e Camões edificou a língua portuguesa. Ele é o construtor da língua portuguesa. Ele começa Os Lusíadas assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobana em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram o novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando, espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar, o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do romano as navegações grandes que tiveram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Esse é o Camões. Bom, vagaroso, devagar, daqui a pouco explico para quem, ou recordo com vocês, do que significa os Lusíadas, ou agora, vai. Ele está descrevendo, vai descrever o heroísmo português, a colonização portuguesa, as navegações de Vasco da Gama, que sai do Tejo, lá em cima de Lisboa, desce pela África, contorna o Cabo da Boa Esperança, que era tenebrosa, sobe e vai às Índias. Não só essa navegação, falam de outras também. Fala aquela que vai até o Japão, a Índia, e até o Brasil faz referência. Então, são as navegações portuguesas, principalmente a de Vasco da Gama. É o Vasco da Gama que é o herói que está saindo de Portugal e está indo para o caminho das Índias. É preciso descobrir uma passagem por baixo, já que os otomanos dominaram o Mediterrâneo e proíbe qualquer passagem pelo Mediterrâneo. Era preciso atingir as Índias por baixo. Daí veio o descobrimento do Brasil como uma consequência dessa viagem de Vasco da Gama. Ele vai descrever isso, os Lusíadas, a descrição dessa viagem. O heroísmo português, as viagens, a glória portuguesa. As armas e os barões assinalados. Barões é varão, homem, macho, ilustre. As armas e os barões assinalados. Assinalados, sim, é sinal, mas é nobilizados, ilustres, importantes. Vem de sigma. Sigma é o sinal que o padre coloca na sua testa no batismo. Sinal, está marcado. Então, são portugueses assinalados, quer dizer, já predestinados a conquistar o mundo.
Fernando Pessoa fala desse predestinamento de conquistar o mundo. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse e já não separasse, sagrou-te e fosse despertando e conquistando o mundo. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou, correndo até o fim do mundo, e fez-se de repente a terra redonda surgir no azul profundo. A ideia de Fernando Pessoa dos descobrimentos. Deus nomeou Portugal para essa missão. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Ou seja, Deus escolhe aqueles que sonharam para os seus projetos divinos. Ou seja, quando no mundo o possível o impossível tornar-se possível, só pode ser feito por aqueles que sonharam. Deus quer que o mundo seja descoberto. O homem sonha, português, e a obra nasce. As armas e os barões assinalados. Que da ocidental praia lusitana. A ocidental praia lusitana é Portugal. Que da ocidental praia lusitana. Para ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados. Passar além da Taprobana. Está até grifado Taprobana, lá não está mais. Taprobana é a ilha do Ceilão. Hoje não é mais Ceilão, é Sri Lanka. Lá no pé da Índia, lá embaixo no pé da Índia, Sri Lanka. Porque ali na Sri Lanka, ou na Taprobana, o navio chegava e tinha um abismo, a crença medieval. Daí foram além da Taprobana, além do abismo, em perigos e guerras esforçados. Mais do que prometia a força humana até então. E entre gente remota edificaram o novo reino que tanto sublimaram. No Brasil, na Índia, no Japão, na China. E também, eu vou cantar, as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, aumentando a fé. Que fé é essa? Católica. Dilatando a fé. E o império, que império é esse? Português. Dilatando a fé, o império. E as terras viciosas de África e Ásia andaram devastando. Que terras essas viciosas? Viciosas, de vício. Que Portugal foi tomando conta e afastando e empurrando. Terras viciosas de África e Ásia andaram devastando. Que vício é esse? A religião muçulmana. Essa, os infiéis, segundo o catolicismo, ou o cristianismo. E as terras viciosas de África e Ásia andaram, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, porque esses heróis não morrem mais. Contrariando a ideia comum que a morte é o fim de tudo, para eles não. E também, as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, as terras viciosas de África, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Se me ajudar a capacidade intelectual e a arte artística de fazer verso. Por que o verbo está no singular quando o sujeito é engenho e arte, hein? Por que ele falou? Por que ele pôde falar se tanto me ajudar e não falou se tanto me ajudarem? O verbo está no singular. O verbo tem um sujeito composto. Engenho e arte. Se me ajudarem, o engenho e a arte. O engenho e a arte me ajudam. Porque quando o sujeito composto tiver antes do verbo, depois do verbo posposto, ele pode ficar no singular. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Chegou a comitiva e o presidente. Posso. Continuando. Cessem do sábio grego e do troiano. Quem é o sábio grego? Quem é o sábio grego? Quem é o sábio grego? Cessem do sábio grego e do troiano. Quem é o sábio grego? Que fez navegações também. Quem é ele? Quem é ele? Quem é o sábio grego que fez navegações? Quem é ele? Vocês sabem quem é, lógico que sabe. Ulisses.
Escrito por Homero. Cessem do sábio grego. Quem é o troiano? Sabe o troiano? O troiano. Enéas. Da Eneida de Virgílio, que fez navegação também. Fundador de Roma, ou da conquista romana. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano. Quem é o Alexandre? O conquistador da Macedônia, né? Da Índia, de todo mundo conhecido na época. Cessem de Alexandre e de Trajano. Quem é o Trajano? Imperador romano, célebre pelas conquistas no norte da África. Que eu canto peito ilustre e lusitano. Eu estou cantando meu povo. Aquela navegação que aqueles caras fizeram, ele está dizendo, é daqui em Campinas. A minha tem 20 mil quilômetros. A minha é outra coisa. CS, aquelas navegações pequenas, daqui a Campinas, e de barco daqui a Campinas é fácil. Eu vou até pelo TT aqui. É facinho. Eu quero ver sair de um mundo e não saber para onde vai. Que volta um terço de quem está na nave. Eu quero ver sair de Lisboa e não saber para onde vai. Comandado pelo vento. E você pensa que aquele navio é grande? Já viu uma réplica? Vocês também devem ter visto uma réplica daquele navio. Tamanho de um caminhão. Tamanho de um caminhão. Em alto mar. Então, cessem no sábio grego e do troiano as navegações grandes que tiveram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, porque são famas pequenas, comparando a Portugal, que conquistou o mundo. Conquistou a América, conquistou o Japão, a Índia, a China, a África. Cesse. Porque eu canto peito ilustre e lusitano, eu estou cantando meu povo, a quem Netuno e Marte obedeceram. Quem é Netuno? Deus do quê? Do mar. E Marte, quem que é? Deus da guerra. Normalmente é o contrário, né? Eu é que obedeço os deuses, não é isso? Não sou eu que obedeço aos deuses. Portugal não. Eles obedeceram aos portugueses. Povo lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que toda a poesia antiga canta, que outro valor mais alto se levanta, que é a história do meu povo que eu estou contando e da minha gente. Vamos exercitar um pouquinho a voz. Vocês vão ler comigo. Vocês vão ler como advogado. Advogado não pode ser nenê de proveta, porque todo advogado é metido. Vamos ler em voz alta. Vamos ler em voz alta. Vamos lá, comigo. Estou vendo. As armas e os barões assinalados, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Mas é sonoro, não? É sonoro, é bonito. É bonito, sonoro. Cadê o microfone da plateia, hein? Eu queria pedir. O microfone da plateia, por favor, ele vai dar. Lê para mim a primeira. Eu faço uma pergunta aí, não faço uma primeira pergunta? Lê para mim a primeira pergunta aí, vamos ver. Virando a página, os senhores estão lendo aí, que eu vou explicar outra vez por escrito essa estrofe. Ela vai ler. Enquanto ela lê o que está em parênteses, eu falo. Você vai falando então, cantando. Vamos ver. Vocês podem acompanhar lá em cima. Ela vai falando, você pode acompanhar no texto lá em cima. Então pode. Opa, muito bom. Então encontrei. Pode ir, cantando. Pode falar. Cantando. Cantando espalharei. Farei conhecidos. Por toda parte do mundo. Se a tanto me ajudar o engenho e a arte. O talento e o saber. As armas. Os homens célebres pelos seus feitos e armas. E os assinalados. Ilustres egrégios. Varões que, partindo da acidental praia lusitana. Portugal, cujo território está no ocidente da Europa. Por mares nunca dantes navegados. Passaram ainda além da Taprobana. Nome antigo da ilha do Ceilão, hoje Sri Lanka, no Oceano Índico. E edificaram. Criaram, fundaram. Entre remota gente. Gente de longínquas regiões. Um novo reino. O comércio nas Índias.
que tanto sublimaram, engrandeceram, sendo esforçados em perigos e guerras, mais do que a força humana prometia, e também faria conhecidas as gloriosas memórias os atos gloriosos que deixaram memória, daqueles reis que foram, uns após outros, dilatando a fé propagando a fé, aumentando o número de crentes na religião católica, e dilatando o império, aumentando o domínio português, e andaram devastando as viçosas terras os costumes viciosos, os maus costumes dos povos não cristãos, da Ásia e África. E farei conhecidos aqueles varões que, por terem praticado obras valerosas, se vão libertando da lei da morte. homens célebres desaparecidos no mundo, que vão revivendo na lembrança das gerações, ao contrário da regra geral, cuja natural consequência é o esquecimento. Cessem de ser cantadas as navegações do troiano Enéas, o herói que deu assunto a Eneida de Virgílio. e do sábio grego, Ulisses, o herói que deu assunto à Odisseia de Homero. as grandes navegações que eles fizeram. Cale-se a fama das vitórias de Alexandre Alexandre Magno, rei da Macedônia, notável como guerreiro e conquistador da Grécia, Pérsia e Egito. e de Trajano, Imperador romano notável como vencedor dos décios e dos partos. pois eu canto Celebra o inverso. o ilustre peito O lusitano, ânimo, a intrepidez dos portugueses ilustres, a quem Netuno e Marte a obedeceram, quem os mares e as armas obedeceram, pois os portugueses venceram nas lutas das ondas e nas lutas da guerra. cesse de ser cantando tudo que a antiga musa A poesia antiga. canta, que outro valor mais alto se alevanta. O valor e a grandeza das proezas dos lusitanos são mais notáveis, mais dignos de menção. Tudo que a poesia antiga tem celebrado vale pouco em comparação aos casos que o poeta vai narrar a respeito dos portugueses. Quando você faz uma petição inicial no tribunal, a minha experiência me diz o seguinte, a minha experiência, procurador já há 35 anos, 40 anos, aposentado, mas continuo lá, dá na mesa, não saio de lá de jeito nenhum, ou mesmo como professor. Quando você for fazer uma petição, diga logo de início o que é que você quer. Diga, o que é que você quer. Não fala outra coisa, não fala outra, diga o que você quer. Depois, diga o que você disse. E, finalmente, conclua, faça a conclusão. Diga o que você vai falar, então diga, depois diga o que você disse. Vou repetir. Diga o que você vai falar, então diga. Depois diga o que você disse. Dá para entender o que eu estou falando? Sim? Diga o que você vai falar, diga, eu vou falar. Então diga o que você vai falar. E finalmente conclua. Se um funcionário, você é funcionário de uma empresa e fala que vai faltar durante o carnaval, 4 dias, você chega lá para o chefe e fala o seguinte, vou faltar 4 dias do carnaval. Aí, explica. E conclua. E não o contrário. Sabe, é que veio um cara lá da França, um amigo meu, ele não sabe o que está se passando. Ele não sabe o que está ouvindo. Quantas vezes no telefone alguém liga para você, começa a falar, você não sabe do que se trata. Ele não fala? Ele não fala. Diga o que você vai falar. O que está falando o autor aqui? Ele está dizendo o que ele vai falar. E falou tudo. Tudo que está aí, ele já resumiu tudo, já falou tudo. Só que ele vai entrar em detalhes agora. Bom, a senhorita, leia a primeira pergunta que eu formulo aí, faz favor, leia a primeira pergunta. Vamos delimitar as duas partes lógicas do texto. Olha aqui, senhores, as duas partes lógicas do texto é o seguinte. Primeiro ele disse o que vai cantar, não é isso? Ele disse as viagens, a história, e depois ele faz uma observação pessoal. Né? Ele diz o seguinte, olha, o que eu vou cantar nem se compara às outras coisas que já se passaram no mundo. Viagem de romano e grego é daqui em Campinas.
Nem se compara ao que eu vou contar, a grande navegação que os portugueses fizeram. Então, leia aí já está a resposta. Leia a segunda para mim, senhorita 2. Leia. Que pretende o poeta comunicar-nos na primeira dessas partes? Ele está dizendo que vai cantar a história e vai cantar as navegações. Primeiro a história. Aqueles homens, né, que foram fundando império. Depois as navegações, a viagem. A viagem é a história. Leia a outra, senhorita. Pergunta, vai lendo. Terceira. Que pretende o poeta comunicar-nos na segunda dessas partes? Ele está dizendo que as navegações, que ele vai cantar, a opinião dele agora. Ele que entra na história. Né? Que eu canto, ele que está entrando na história. Que é uma exceção ao racionalismo renascentista. Lê mais uma pergunta, senhorita? Quarta. Vamos demonstrar que, neste texto, já estão anunciados os 4 planos fundamentais. Muito bem. De Os Lusíadas. Isso. Tudo que ele vai falar já está aqui. O primeiro é a viagem, não é isso, senhorita? É a viagem? É a viagem? Ou é a história? Plano da viagem. Então, olha, dá uma olhadinha no plano da viagem. Olha, que barões que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram além da Taporbana, em perigos, mais do que primeiro e entre gente remota edificaram um novo reino. Pronto, sublimário. Ele já conta a viagem, que ele vai depois dissecar. Ele está chegando aqui naquela petição inicial que eu falei. Diga o que você vai dizer. Estou dizendo o que eu vou falar. Eu estou contando o que eu vou falar. Se você já defendeu tese na vida ou vai defender, eu já examinei várias teses como professor. Horríveis. Tem que aprovar, senão não aprova ninguém. Horríveis. É um monte de coisas que você não sabe. Tem que aprovar, porque tem que ficar aprovando. Não tem jeito, não tem solução. Não tem solução, tanto de aluno quanto de professor. Não tem solução. Ele tem que chegar e falar, o aborto, meu Deus do céu, o aborto. Ele fala tudo, copia tudo que tem do aborto, escreve um calhamaço de 800 páginas. E daí? Ele tem que falar alguma novidade ligada ao aborto. Novidade pequena, muito pequena, restrita. Vou demonstrar que o aborto médico, com consentimento da paciente, deve ser legal. Já melhorou um pouquinho. Aí ele vai falando tudo sobre aquilo. Padre Vieira fala que a comunicação é uma árvore só, um tronco só. É um tronco. Tem ramos, tem flores, tem fruto, mas se só tiver ramos, é um monte de madeira. É preciso você colocar o tronco e depois desenvolver. É o que ele está falando. Primeiro, a viagem. E depois, o segundo, senhorita, o que é? A letra B, plano da história de Portugal. Olha que história. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, as terras viciosas de África e aqueles que por obra... Está aqui a história. E depois, senhorita, C. Letra C, plano dos deuses e heróis. Está aqui, ó, olha aqui. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Quem se liberta da lei da morte é só herói. Porque o homem só morre quando cessam de dizer o nome dele no mundo. Agora eu falei bonito. O homem só morre quando cessa de dizer o nome dele no mundo. Falei bonito sem querer. E é verdade. Quem vive na boca de todos não morre mais. Shakespeare não morre mais. Camões não morre mais enquanto houver língua portuguesa no mundo. Qual é a tua pergunta, senhorita? Letra D. Letra D. Plano das considerações do poeta. Já falamos. Quando é que o poeta entra em cena aqui? Como pessoa? Onde? Aqui, não é isso? Cessem, etc., porque eu estou cantando uma coisa mais importante que o passado, etc, etc, etc. Continua me ajudando, senhorita. Continua lendo. Número 5. O poeta canta a alma de uma pátria que foi, e é e será. Muito bem, vamos mostrar no texto. Continua a leitura. Mostre no texto. No texto. Letra A, o passado. Pergunto para vocês, olha para o quadro. Tem passado na lousa? É passado? Tem passado? Tem passado, não é isso? É só pegar os verbos que estão no passado.
Então, passaram, edificaram, sublimaram. Ele está cantando a história do passado. Qual é a outra pergunta, senhorita, por favor? Letra B. O presente e o futuro. Eu quero que vocês olhem para o quadro e me apontem o futuro. Me aponte o futuro. Cadê o futuro que ele vai cantar também? Não tem? Tem. Mas lá na lousa, fala lousa que eu sou antiquado. Lá na lousa, não gostei de vocês. Não gostei. Hã? Espalharei? Sim, é ele, mas ele está falando da história do futuro. Perfeitamente, senhorita. Doutora, está aqui. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. É o futuro. Isso? São os heróis? São os homens que não morrem mais? São os homens que ficam na nossa memória, na memória dos homens, pelo menos sensíveis? Continua, senhorita. Me ajuda, faz favor. Continua. É um prazer ajudá-lo. Pronto, obrigado. Número 6. A Eneida de Virgílio começa assim. Arma virunque cano, que traduz por eu canto as armas e o ilustre. O varão ilustre é Enéas. Continuando. Compare o herói de A Eneida e o herói de Os Lusíadas. Só olha para mim, faz favor, olha. O Virgílio diz que vai cantar Enéas. É o herói dele. E Camões, o primeiro verso, ele copiou de Virgílio. Está copiado. É uma referência, ele está copiando. Isso não é plágio, não. Ele está mostrando que ele vai... Está baseado na Grécia Antiga. Então, olha aqui. Na lousa, no quadro aí, o herói de Virgílio é Enéas. E de Camões? Quem é o herói de Camões? Hã? É o Vasco, mas ali não dá para ler quem é? Ali no texto... É o povo português. Essa é a diferença de Virgílio. Virgílio tem um herói. Camões, o povo português. O peito ilustre lusitano. Tá certo? É isso que é o herói. Senhorita, continua, senhorita. 7. Sétimo. No período compreendido entre 1450 e 1600, surgiu na Europa, principalmente na Itália, um movimento a que se chamou Renascimento. Tem o Renascimento alguns significados. Muito bem. Como a minha palestra está escrito Renascimento, tem que falar um pouquinho do Renascimento para vocês, que é onde está embutido o texto de Camões, né? É o Renascimento. É uma época que vai de 1450 a 1600. Todos os grandes homens daquela época. A pintura, a escultura, a literatura, a música renascentista, ela tem uma característica. Primeira característica, olha só para mim, só porque está escrito aí, eu quero um pouquinho de raciocínio, só por isso. Olha para mim. Primeira característica, ela vai falar antiguidade. Lê, antiguidade. Letra A antiguidade. Não precisa continuar, vocês continuam olhando para mim. Aí na lousa... Eu falo lousa por causa do vício, né? Aí na lousa, antiguidade. Antiguidade significa voltar para a Grécia Antiga. Porque o renascimento significa, olha o nome, renascimento. Renascer é voltar a nascer outra vez. Renascer o quê? A glória romana e grega. Idade média significa idade sanduíche. Sanduíche, média, no meio. No meio de dois mundos, o grego e o romano, e agora a Europa nasce novamente como grega e romana. O latim volta a ser cultuado, toda a literatura antiga. Isso significa antiguidade. Aí na lousa tem antiguidade? Tem? Tem? Tem ou não tem? Ele se refere à Grécia Antiga? Então lê para mim essa antiguidade, lê para mim. Antiguidade. Marte, deus da guerra. Netuno, deus dos mares. Musas, uma das 9 filhas de Júpiter. Presidia a poesia e a eloquência. Sábio grego, Ulisses. Sábio troiano, Enéas. Alexandre, rei da Macedônia. E Trajano, imperador romano. Humanidade. Então, primeira característica, antiguidade. Outra, humanidade. Senhores, nós não estamos mais no teocentrismo. O teocentrismo,
que é o governo dos céus, está soterrado pelo renascimento. Teocentrismo é isso que vocês estão vendo agora, o estado dos muçulmanos. Né? Esse é o teocentrismo, a ideia é que Deus deve julgar, o texto bíblico julga, o julgamento é divino. Isso aí está afastado no renascimento. Eu tenho um valor de homens. São homens agora que devem governar o mundo. Homens de sangue, de carne. Não se fala mais em santos que interferem na vida humana. Não há mais intervenção divina. Não há mais intervenção. Radicalizando para vocês entenderem. Se a igreja fosse a casa de Deus, não precisava ter para-raio. Só para radicalizar. Para entender o que eu estou dizendo. Desta maneira, eu creio no homem, o homem que faz seu destino. Ele que faz seu destino, sua história. Ele é responsável pela sua história. Não há intervenção divina. Quem faz as leis nossas é o Congresso Nacional. São leis perfeitas ou imperfeitas? Imperfeitas. Veja agora, o Renan até ficou do nosso lado. Imperfeitas. São leis imperfeitas, podem ser alteradas? Pode, porque são imperfeitas. Quem faz a lei do universo? Deus. Não precisa falar que Deus é esse, cada um tem o seu, etc. Força universal. São leis perfeitas ou imperfeitas? Perfeitas. Podem ser alteradas? Não. Nem por ele mesmo? Nem por ele mesmo. Porque se ele alterar a lei dele, ele está reconhecendo que a lei é imperfeita. Então a pedra sempre cai nas mesmas circunstâncias. Tá? Então a lei nunca é revogada. Quem faz a história do mundo somos nós. Eu pergunto para vocês, sem olhar no texto, tem lá céu ou tem gente humana na história? Gente humana? Gente humana. O Enéas, o Alexandre, tá lá o gente humana. E aliás, o Deus que aparece lá, coitado, ele é que obedece. Ele é que obedece. Tá? Isso chama-se o quê? Humanidade. Qual é a outra, senhor, depois de humanidade? Qual que vem? Depois de humanidade, letra C, a universalidade. Ela vai ler, assim me descansa um pouquinho, só isso. Ela vai, o que é universalidade? Leia. Incorpora o mar entre os elementos medievais. A Idade Média conhecia a terra e o céu, com primazia deste sobre a terra. O Renascimento descobre o mar e lhe dá primazia. O homem renascentista desbrava os oceanos, luta contra a tempestade em alto mar. Vê que os mares não são povoados pelos seres fantásticos e monstruosos que sempre lhe atormentavam a mente. No Renascimento, a terra tem primazia sobre o céu e o mar, sobre a terra. Senhores, olha, Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. E a Divina, depois deu o adjetivo comédia mais tarde. A Divina Comédia fala do céu e da terra. O Renascimento, de repente, descobre os mares. E esse mar incorpora-se na poesia, no desenho, na arquitetura. Esse mar é incorporado. Se você vê, por exemplo, a Mona Lisa, não tem importância. É um retrato de uma mulher, mas atrás dela a terra. Se você vê o Davi de Miguel Ângelo, não tem importância. Sobre um toco, sobre a terra, o espaço, a terra. Porque o mundo já conhece o tripé. Falamos do céu, já falamos da terra, e agora eu falo do mar. Obra renascentista é uma obra terrena e marítima. Mais marítima do que terrena e mais terrena do que celeste. Dá para entender o que é universalidade? Nem preciso explicar. A minha colega, vai ler mais uma. Mitologia. Lê a mitologia, senhorita. Letra D. Mitologia. As personagens mitológicas têm uma vida que falta às personagens históricas. São elas as verdadeiras criaturas humanas, que sentem, se apaixonam, integram e fazem a história. Ninguém tem o vulto, a irradiação, a força, a personalidade provocante de Vênus. Através da mitologia,
Camões exprime algumas tendências profundas do Renascimento. Muito bem, a mitologia aparece em toda a obra. Netuno, Marte, Vênus, toda a mitologia. Deus, Netuno, tudo é mitologia. Baco, os diabos mitológicos, todos eles aparecem, tudo. A Ilha dos Amores, a mitologia, a Ilha dos Amores é fantástica, é linda, é um prêmio que os deuses pagãos dão aos portugueses. Quem gosta de erotismo pode, ao invés de assistir o filme 50 Tons de Cinza, pode ler o canto, o canto nono, que a Ilha dos Amores. É uma loucura, é uma loucura. É um erotismo. Menor não pode ler. O Alexandre, por exemplo, não pode ler, porque o Alexandre, não, já está na época da literatura. Do umbigo para cima, poesia, e do umbigo para baixo, só prosa. Eu ouvi dizer. Só ouvi dizer. Então, quem quer um pouquinho de erotismo, a Ilha dos Amores, tudo é fantasia mitológica, mulheres bonitas. E o Camões fala tão bonito, o amor, melhor é experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue o que não pode experimentá-lo. Ou seja, quem não experimenta vai julgando, vai falando, você viu a moça, saiu com o cara, vai julgando. É melhor experimentar do que julgar, mas julgue-o quem não pode experimentar. Essa mitologia. Senhorita, depois da mitologia, você tem aí o formalismo, senhorita. O formalismo, lê para mim. Não precisa ler. Um texto renascentista, ele é formal. Formal. É como se, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, suponha casas formais. Então, a mesma casa construída em Londres seria a mesma no Brasil, etc., tudo igual. Mesmo quando é de tijolo, a obra renascentista, tem regras, tanto na música. A música, por exemplo, da mesma de Mozart, tanto chegar no romantismo, toda ela tem regra, técnica. E essa técnica, ela não pode ser alterada. Técnicas renascentistas. Entendeu? Então, eu queria falar com vocês do formalismo aqui. Olha para mim aqui no quadro, faz favor. Primeiro, olha. Cada verso desse, eu só posso abrir a boca 10 vezes para falar. Isso não só na lousa. Nos 8.816 que ele faz. Então, eu só posso abrir a boca 10 vezes. Assim, olha. As armas e os barões assinalá e despreza a última. Até onde vai o acento? 10. Então, é um decassílabo heróico. Mas mais uma, olha. O dedo sexto, há uma pausa. E na 10ª também. Tem que parar, o som para na sexta. Justamente porque é música. É música. Olha. As armas e os barões assinalá. Então, a sexta e a 10ª. Mas a sexta palavra e a 10ª, onde cai o acento, tem que ser as principais palavras do verso. Então, aqui é barões e assinalados. Isso é formalismo. Agora, a rima se faz assim, olha, assinalados com navegados e com esforçados, lusitana com taprobana e humana, e as duas últimas, edificaram e sublimaram. Isso nos 8.816 versos. Todo espaço geográfico se rima. A rima, o mundo inteiro rima. Acidentes, ilhas, tudo rima. O texto é perfeito. Como a lua não pode ser alterada. Nenhuma palavra pode ser alterada. Não existe um sinônimo para uma palavra de todos os idas. Um sinônimo. Porque é aquela e só aquela. É uma obra formal. Por que o formal? O formal para ser racional. Tudo que é formal é racional. Se a casa tem que ter tantos tijolos, então é racional. E é racional para ser universal. A beleza é universal. Fazer uma poesia hoje sem rima, sem esse formalismo, tem poesias boas. Mas é o mesmo que jogar tênis sem rede. Ficou facinho. Mais fácil. Joga tênis sem rede, fica bom, dá para brincar bem. Põe em rede, escreve na sua casa uma estrofe dessa. Escreve. Parando na sexta, na 10ª, 8 linhas, estrofe real. Escreve uma só, rimando daquela maneira que você... Só uma. Não precisa ser 8.816. Não precisa.
Ó, formal. Racionalismo. Lê para mim o racional, senhorita. Racional? Nono, racionalismo. O texto é racional. Conta a história sem interferir nos acontecimentos. Atitude de afastamento, não envolvimento. Por ser racional, é universal. Por ser universal, é impessoal. Por ser impessoal, é ideal. Nós mostramos o racionalismo no texto. Senhorita, vira a página para mim, ou continua. Você fala da Idade Média, senhorita, e eu falo do Renascimento. Faz de conta que você é uma senhora medieval. Esse quadro aqui. Você fala Idade Média. Lê as características da Idade Média. Você fala e eu repulso. Eu sou Camões e você é medievalista. Você é uma cantora medieval, lá de 1100, mais ou menos. Você veio da Espanha e está cantando lá. Você fala para mim e eu rebato com o meu mundo agora. Leia. Teocentrismo. Antropocentrismo. Espiritualismo. Racionalismo. Fé. Razão. Religiosidade. Cientificismo. Cristianismo. Paganismo. Céu. Terra e mar. O latim e o serviço da fé. O latim a serviço da da beleza estética. Sobreposição da vida eterna à terrena. Sobreposição da vida terrena à eterna. O evangelho é modelo de vida e arte. O modelo de vida e arte é a natureza. Vontade de salvação celestial. Vontade de glória e fama terrenas. Santos cristãos. Mitologia. Esse é o renascimento. Muito bem. Senhores, os Lusíadas, ele tem uma proposição, que é isso que nós vemos aqui. Aí, o início. Toda obra clássica antiga é dividida em 5 partes. Olha, eu tenho, olha o meu dedo aqui. A proposição, a invocação, a dedicatória, a narração e o epílogo, que é a conclusão. Toda obra. Toda. Então não existe obra renascentista sem esses elementos. Mesmo um teatro, mesmo uma peça teatral, uma peça em prosa. Ele tem que falar o que é que ele vai falar, depois ele fala, tem a invocação que ele pede proteções, depois ele conclui. Vou repetir. Proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Muito bem. A proposição vocês já leram. Está aí na lousa. Proposição. A invocação, ele pede proteção à mitologia. Ele inventa uma mitologia, né? Tágides. Ele inventa umas ninfas do rio Tejo, para imitar a Grécia Antiga. Olha aqui para mim. Olha a invocação dele. Dai-me uma fúria grande e sonora, e não de avena ou flauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que a mente insufla, e dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, a que Marte tanto ajuda, que se arme, se digne no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Eu esqueci 2 palavras, mas tenho que ler para vocês o texto da invocação. Lê comigo a invocação que está por aí, depois a narração. Invocação. Isso. Dai-me, tá vendo? Olha a invocação do poeta. Olha a invocação do poeta. Deu para localizar? Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena ou flauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende, a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe, se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. A construção é a mesma que nós falamos. A oitava é real, a rima. Senhorita, explica esse poema para mim, dai-me, que é a invocação. Dai-me uma fúria, lê para mim. Ímpeto, arrebatamento, entusiasmo, veemência. Grande e sonorosa. E não de campestre, flauta pastoril ou de flauta rústica, mas de tuba, trombeta canora e estridente.
e belicosa, som que estimula a guerra, que acende o peito incute coragem, e muda a cor ao gesto. faz refluir o sangue às faces, avermelhando-as. Dai-me canto que seja igual aos feitos da famosa gente. Versos tão excelentes como foram excelentes as proezas da gente portuguesa. Que tanto ajuda a amar. Não é Deus da guerra que ajuda os portugueses, são eles que lhes dão auxílio, hipérbole. Para que esta gente se espalhe. Seja conhecido no universo. Se tão sublime preço cabe em verso. Dai-me uma fúria grande e sonorosa. Aí está a invocação. Depois da invocação, a dedicatória. Ele dedica o texto a Dom Sebastião, futuro rei de Portugal. Dom Sebastião é pequeno ainda quando ele começa a escrever o texto. Dom Sebastião assume e mora em Alcácer Quibir em 1580, e o Portugal de imediato passa para o domínio espanhol, sem a figura do grande rei de 18 anos de idade, imberbe, bonito, solteiro, que vai fazer uma loucura em Marrocos para reerguer a Idade Média, um domínio que sem cabeça, sem pé. Até hoje em Portugal estão esperando Dom Sebastião, a volta dele, porque o cadáver ainda não foi encontrado. Toda neblina que tem em Portugal, quando tem neblina, está vindo Dom Sebastião. Ele virá um dia. Isso é chamado sebastianismo. E você pode mostrar o sebastianismo aqui no Brasil, na política também. Você já ouviu no jornal Sebastianismo, a volta do Lula. É o sebastianismo. Vocês não gostaram. A invocação dedicatória, a narração. A narração, ele passa então a contar toda a história. Na narração ele canta tudo, vai contando a história. Vasco da Gama está descendo, começa assim, olha. Depois da narração, Vasco da Gama sai lá de Lisboa, mas ainda não aparece isso. Contorna a África, quando está em Melinde, subindo a África, subindo a África, ele sai em Melinde para abastecer o navio, etc., encontra o rei, e Vasco da Gama conta a história de Portugal para o rei. O rei pergunta, quem são vocês? Quem são vocês? Ele conta. E nesse pretexto, canto 1, 2, 3, 4, 5, é a história de Portugal. Houve uma traição em alto mar. Houve uma traição. Baco conduz as naves erradamente para ser atacada pelos muçulmanos. E Baco se faz de um amigo, de um colega dos portugueses. Uma traição. E nessa traição, ele canta num texto que o meu amigo Alexandre vai ler. Lê aí para mim só o trechinho, é o final do canto primeiro. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Vamos ver. Lê aí para mim, Alexandre. Não está no texto, o texto não está aí. No mar, tanta tormenta, tanto dano, tantas vezes a morte é percebida, na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura, curta vida que não se arme e se indigne no céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Esse é o desabafo do poeta, dizendo a traição. Onde nós vamos? Para onde nós vamos? Para onde nós vamos nessa terra complicada? Percebe que o texto é muito atual, muito atual. Né? Atual. E na conclusão, o texto é atualíssimo, a conclusão é atualíssima. Eu vou falar, olha para mim, depois nós colocamos o texto aqui, a conclusão. Vocês, ao ele fazer a conclusão, pense no nosso Congresso Nacional, pense um pouquinho. Pense um pouquinho de toda a confusão do petróleo, da Petrobras, pense em toda a desgraça humana. Pensa mais no seguinte, mas se vocês são advogados, só uma coisinha, faça favor, só uma coisinha. O futuro ministro do Supremo Tribunal Federal vai ser sabatinado pelo Senado Federal na semana que vem. Vai ser indicado pela presidente e vai ser sabatinado no ano da semana que vem. Quem que vai sabatinar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal? O Renan. E o Renan vai ser julgado por esse ministro, porque está na lista dos 50. Ele vai ser julgado por esse ministro que ele vai sabatinar. Se eu contar essa história na Tailândia, ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Se eu chegar na Tailândia, Vietnã, e ninguém vai entender isso.
Quer dizer, o homem vai sabatinar o ministro e vai julgar o ministro. Viramos de ponta cabeça. Camões fala sobre isso. Só olha para mim, depois eu mostro na lousa. Não mais, musa, não mais que a lira tenho destemperado e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho, não nos dá a pátria não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Não mais, musa, não mais que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não nos dá a pátria não, que está metido no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Oh, põe um texto, vamos ver. Vamos ver. Mais para frente. Mais. Depois você volta. Mais. Tá aí. Olha lá. Esse é isso. A conclusão dos Lusíadas. Essa é a conclusão. Ele começa a conclusão assim. Essa menina bonita e simpática vai ler para mim. Eu dei uma explicação da conclusão. Eu dei uma explicação. Abre aí. Vamos ler a explicação. Não mais musa. Está vendo? Viu não mais musa aí? Não mais musa, está vendo? Aí, vou explicar aqui. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque Portugal, nessa época, foi de fato terrível. A Santa Inquisição já está tomando lugar. A Santa Inquisição matou oficialmente 15 mil pessoas, queimou viva. Vocês estão vendo queimar vivo no Oriente, agora no Oriente Médio? Só em Portugal morreram 15 na fogueira, 1000. Às vezes por não saber rezar uma Ave Maria, ou como o nosso amigo Antônio, judeu aqui do Brasil, morreu porque comeu linguiça, não queria comer linguiça de porco, a linguiça era de vaca. Era judeu. Só por isso. 15 mil. O poeta está desesperado. O poeta vê o teocentrismo invadir, as opiniões celestes invadir outra vez. É esse o não mais musa. Musa, deusa dos poetas, não mais, musa, não mais que a lira tenho, a poesia destemperada e minha voz enrouquecida, e não é de cantar que eu estou rouco, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não nos dá a pátria não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Lê para mim aí, vamos ver o que é que eu falei, que eu escrevi para vocês. Vamos ver, ela vai ler. Canto 10. Não mais, musa, deusa inspiradora da poesia. O senhor me acompanha, doutor? Acompanhe. Pode falar. Não mais que a lira tenho destemperada. Lira desafinada. E a voz enrouquecida, e não do canto. Não é de que declamar ou escrever. Mas de ver que veio cantar a gente surda. Insensível. E endurecida. Indiferente. A pátria não dá o fervor. O empenho. Com que mais se acende. Inflama. O engenho. Gênio, capacidade intelectual. Porque ela está metida. Mergulhada. No gosto da cobiça. Ambição. E na rudeza. Rispidez. De uma austera. Rígida. Apagada. Abatida. E vil. Desprezível. Tristeza. Muito bem. Continua. Não mais musa, não mais. Não mais musa, não mais. O verso inicia a conclusão do poeta e traduz o desencanto, obrigada, o desencanto à face decadência da pátria, que contrasta flagrantemente com a grandeza que acaba de cantar. Eram os anos terríveis do reinado efêmero de D. Sebastião, desaparecido em Alcácer, Quíber, em 1578, com 24 anos de idade. Lembremos que a Santa Inquisição, introduzida em Portugal em 1536, está no auge da época,
da publicação de Os Lusíadas, 1572. A Inquisição, só em Portugal, queimou 1.500 pessoas e condenou a outras penas mais de 25.000. Ignora-se o número das que morreram nos cárceres. Em 1580, já decadente, Portugal passa ao domínio espanhol. No mesmo ano, antes de sua morte, em 10 de junho de 1580, Camões escreve a um amigo: não satisfeito em voltar para morrer, na pátria, morre com ela. Morro com ela. Ah, está lá o outro? Ah, cadê? O meu? Ah, o meu está aqui. A minha cantora fica aqui. Olha, vocês entendam que em 15 mil pessoas queimadas vivas e mais 25 no cárcere sem julgamento, não é uma população de 20 milhões de habitantes que tem em São Paulo. Uma população de 1 milhão de habitantes no país. 1 milhão de habitantes, quer dizer, 30 mil morrem na cadeia porque não é católico, porque comeu linguiça. Não come linguiça. Porque não sabe Ave Maria. Ou porque teve uma relação sexual anormal. Ou porque é gay. É um negócio tenebroso. Tenebroso. A Inquisição autorizou a publicação dos Lusíadas. Tá, eu sei. A Santa Inquisição autorizou. Ela autorizou porque não entendeu nada que leu. Senhores, a narração dos Lusíadas tem episódios magníficos. Magníficos. Inês de Castro, tem o Gigante Adamastor, tem a Ilha dos Amores, que eu não vou falar aqui porque é muito erótico e eu tenho vergonha, muito erótico, né? E vai ser problemático, né? Então não vou declamar nenhum texto da Ilha dos Amores, que é muito perigoso. Mas tem coisas bonitas, muito bonitas. Por exemplo, o Gigante Adamastor, você pode tomar como descobrimento do mundo. Quer dizer, o mundo foi descoberto pelos portugueses, o mundo. Esse mundo era desconhecido. Então, Camões imagina um gigante lá no Cabo da África, lugar que eu fui pessoalmente, eu e minha esposa, e lá eu ainda declamei o texto para todos os portugueses ouvirem, meio louco, tem que ter louco na vida. Tem um louco aqui no auditório, então eu posso ser mais um. O louco é o Ricardo Reis, aquele artista de teatro lá. É louco, então eu também sou louco. Declamei os Lusíadas lá, etc. Os portugueses choravam de emoção. Lá no Cabo. O Cabo, de fato, é terrível. As ondas são terríveis. Tanto é que há muito esporte lá marítimo. Por causa disso, justamente as ondas são muito grandes no Cabo. E passar no Cabo da Boa Esperança era tenebroso. Camões, então o Vasco tinha que descer, virar. Essa é a virada do final do Cabo. E subir. Essa virada parece o Gigante Adamastor. O gigante Adamastor que está condenando as navegações portuguesas e, afinal de contas, desvirginando o mar dele. O mar é meu. Porém, já 5 sóis eram passados, que dali nós partíramos, cortando os mares nunca dantes navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados na cortadora proa, vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sob nossa cabeça aparece. Tão tenebrosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo, bramindo o negro mar de longe brada, como se desse em vão em algum rochedo. Ó potestade, disse, sublimada, que ameaço divino, que segredo esse clima, esse mar nos apresenta, que maior coisa parece que a tormenta. Não acabava, quando uma figura se ergue no mar robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a postura medonha e má, cheio de terras os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tão grande era de membros, que bem posso certificar-te que era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo. Com tom de voz nos falou rende e grosso, que pareceu surgir do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. E disse, ó gente temerosa,
Mas que quantas no mundo conheceram grandes coisas? Tu, que por guerras cruas, tais e tantas, e por trabalhos vãos nunca repousas, pus os quebrados términos quebrantas, e navegar meus longos mares ousas, que eu já tenho e guardo por muito tempo. Pois vens ver o segredo escondido da natureza e do úmido elemento, a nenhum humano concedido por nobre ou imortal merecimento. Ouve os danos de mim, que apercebidos estão ao teu sobejo atrevimento, por todo o largo mar e pela terra, que ainda has de subjugar por dura guerra. Sabe que quantas naus dessa viagem que tu fazes fizerem de atrevidas, inimiga terão essa passagem, com ventos e tormentas desmedidas, e da primeira passagem que fizer por essas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo, que seja pior o dano que o perigo. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu, suma vingança, e não ficará só nisso o dano de vossa pertinente confiança. Antes, em vossas naus vereis cada ano, se é verdade que o meu juiz alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Mas ia o monstro horrendo, dizendo nossos fados, quando alçado, lhe disse eu, quem és tu? Que esse estupendo corpo certo me tem maravilhado, a boca e os olhos negros retorcendo, e dando um grande e espantoso brado, me respondeu com voz pesada e amarga, como quem da pergunta não gostara. Eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem vós chamais tormentório, que nunca Ptolomeu, Pompone, Strabe, quantos passaram fui notório, aqui toda a africana costa a cabo, nesse meu nunca visto promontório, que para o polo antártico se estende, a quem vossa ousadia tanto ofende. Esse é um episódio, e tem outros magníficos, pena que não dá tempo, mas magníficos. Eu falei para vocês, para terminar, que Camões é atual. Vocês viram não mais musa, não mais que a lira tenho. Referindo-se a toda a miséria do nosso Congresso Nacional. Todo petrolão, todo mensalão, tudo que vocês estão vendo. Um governo desta maneira que nós não temos mais condições de respirar todo dia que abre o jornal. Já não leio mais jornal, já pulo essa parte. Não há fôlego para isso. Não mais musa, não mais. E Camões está escrevendo. E Camões está escrevendo outra coisa também. Contra o fundamentalismo religioso. Esse fundamentalismo religioso que vocês viram na França agora, ou nas Torres Gêmeas de Nova York, ou que vocês viram na Argentina há 8, 10 anos atrás, ou que vocês viram em Israel, em um judeu matar o presidente da República, primeiro-ministro, ou como vocês viram judeus invadindo um templo mesquita e matando os que estavam rezando, o fundamentalismo religioso. A ideia de que quem não tem a minha religião é infiel. Nós todos aqui na classe somos ateus em relação a outra religião. Toda religião tem o seu Deus e nós todos somos ateus. E quem é ateu, quem não é, nós devemos suportar as divergências da religiosidade. A religião ela é protegida pela Constituição, mas não o fundamentalismo, não a violência, não matar aquele que acredita diferente de você. Camões tem uma história muito bonita. Ele está descrevendo a batalha de Eurique, em que o rei Afonso está se preparando para a guerra. Então imagina, por favor, é madrugada, a invasão muçulmana, já no país desde 1600, e agora tem que ser expulsa em 1280 por Afonso Henrique, primeiro rei. Ele é grandalhão, ele era um monstro, altura muito grande. Para Portugal daquela época era difícil, o homem tinha 1,90 m de altura, e português geralmente é baixinho. Então já era o rei por natureza, Afonso Henrique. Ele, segundo diz Camões, ele lutou cada português para 100 muçulmanos, 100 por 1. E era o momento da invasão, era o momento de afastar o invasor. Ele estava se preparando na madrugada,
colocando o armamento, e eis que de repente aparece Jesus Cristo, para dar ânimo a ele. Jesus Cristo é uma guerra religiosa, porque ele está expulsando muçulmano, e Cristo apareceu. Essa lenda em Portugal é tida como verdadeira. Já houve uma discussão séria entre o Estado português e Alexandre Herculano, que nega totalmente a ideia dessa lenda. A ideia de que Cristo apareceu por Afonso, pessoalmente. Então vocês imaginam, por favor, vocês estão estudando para um concurso público, de repente aparece Jesus Cristo e entra pela porta para te ajudar, para te dar ânimo. E você fala, senhor, dá licença, estou estudando. Eu não tenho tempo para perder, eu estou estudando. A inteligência eu já tenho, Deus já me deu, então é a minha força pessoal é que vai resolver o problema. O senhor dá licença? Se o senhor quiser se mostrar, vai mostrar para os muçulmanos e mostrar que eles estão errados. Para mim, não. Olha, isso chama-se humanismo português. Não tem texto mais humano do que esse nos Lusíadas. Não tem texto mais humanista do que esse. O dispensar o auxílio de Deus. Eu dispenso. O senhor pode ir embora. Essa é a ideia que ele quer nos dar, que a força é nossa. Não existe possibilidade de nenhuma intervenção divina em nenhuma pátria. Ninguém é grandioso porque Deus quis. É grandioso porque o homem quis. Olha o texto. Comigo. Põe o texto, eles me acompanham. Põe o texto. Olha esse. A matutina luz serena e fria, as estrelas do polo já apartava, quando na cruz o filho de Maria, amostrando-se Afonso, o animava. Ele, adorando quem lhe aparecia na fé todo inflamado, assim gritava, aos infiéis, Senhor, aos infiéis, e não a mim que creio que podeis. A matutina luz serena e fria, as estrelas do polo já apartava, quando na cruz o filho de Maria, amostrando-se Afonso, o animava. Ele, adorando quem lhe aparecia na fé todo inflamado, assim gritava, aos infiéis, Senhor, aos infiéis, e não a mim, que creio o que podeis. Dá licença, Senhor, eu sou humano e sei cumprir o meu dever sem a sua presença. Eu me despeço, muito obrigado pela atenção, e quando vocês... Antes de sair, eu coloquei aqui na frente, se você quiser pegar, a reforma, eu vou distribuir, acho que é melhor. A reforma ortográfica que vai entrar em vigor agora. Eu trouxe um caderninho para cada um de vocês, tá bom?